Continuando então os nossos estudos do livro A Gênese, nós estamos no capítulo 18, os tempos são chegados, estudando agora o item A Nova Geração. Nós começamos no nosso encontro anterior a tratar desse assunto. O item número 26 falava exatamente sobre essa geração de espíritos que estão sendo trabalhados devido às características inferiores que ainda apresentam alguns desses espíritos nesse processo de endurecimento, ainda com bastante resistência. Um grupo tendo ainda a oportunidade de se manterem aqui no nosso mundo de provas e expiações, nesse processo de regeneração, ainda que em sociedades primitivas, sociedades menos desenvolvidas, e outros espíritos já sem condições de acompanhar essa evolução, ficarão então, serão destinados a mundos inferiores, compatíveis com suas naturezas. Então aqui no item 27, dando continuidade nesse assunto, a gente lembra sempre que é um assunto bastante problemático de nós tratarmos, exatamente porque, como eu comentei com vocês na última reunião, são informações que dependem da nossa aceitação a partir da fé que nós sustentamos das informações que chegam no mundo espiritual. Porque falar do mundo espiritual como um todo, independente da filosofia que o aborde no mundo espiritual, nós não vamos ter provas concretas para sustentarmos essas opiniões, essas ideias. Então, na verdade, o que nós temos de recursos, de condições, é exatamente a nossa lógica, a nossa razão, para tentarmos, tanto quanto possível, processarmos essas informações e encontrar nela um sentido mais concreto, um sentido mais real, dentro do que é possível ao abordarmos essas ideias. Porque, do contrário, ficaremos simplesmente envolvidos nas nossas fantasias, nos nossos desejos, nas nossas expectativas, sem termos condições de tratarmos isso de um modo mais palpável. Então, dentro da própria filosofia espírita, que traz para nós uma base filosófica bastante sólida, para que a gente possa abordar todos os temas, para que a gente possa, através das informações que chegam no mundo espiritual para nós, inclusive analisando as próprias informações, porque o fato dos espíritos se comunicarem, a princípio, se torna também um objeto de fé. Então a gente sai da questão da fé e começamos a avaliar, exatamente pela metodologia que foi passada para nós, as observações de Kardec, a análise do conteúdo, a análise das personalidades que se manifestaram, nós começamos então a construir exatamente essa base mais racional para tratarmos dessas questões. Então, olá, Bela. Então, a princípio, nós, sim, abordamos esses assuntos tendo a nossa fé, a nossa crença nessa realidade fortalecida, principalmente pela nossa lógica, a partir dessa base que foi construída desde o início da doutrina até hoje, e nós trazemos então essa herança, esse legado deixado por Kardec, para continuarmos ainda nos desenvolvendo a partir desse senso crítico, desse senso lógico, do bom senso de modo geral. Então, ao falarmos dessa fase de transição do nosso mundo, nós simplesmente aceitamos aquilo que os espíritos trazem, sempre, mais uma vez, com o nosso senso crítico, para avaliar até onde isso é lógico, até onde isso é possível. Então, aqui no item número 27, diz aqui para nós, falamos então, como eu disse anteriormente, dos espíritos que estão sendo avaliados na última instância em suas condições, se podem ou não acompanhar essa evolução proposta para o nosso mundo, nessa fase de transição que nós estamos vivendo agora. E aqui Kardec continua então trazendo para nós mais ideias. Ele diz assim então que a época atual é a da transição,
os elementos das duas gerações se confundem, ou seja, da geração atual, que é essa que nós vivemos hoje, e dessa nova geração, que são esses espíritos que estão sendo aqui então mesclados com a nossa para ajudar no nosso desenvolvimento. Como eu tinha dito anteriormente, não haverá uma substituição das gerações, mas haverá uma mistura visando exatamente impulsionar aquela que é mais atrasada, a nossa que é mais atrasada. Porque quando se fala no mundo melhor, a ideia que se tem é vamos trocar todos os espíritos para fazer com que o nosso mundo seja um mundo melhor. Né? Então, qual será o nosso destino, já que nós somos os atuais habitantes aqui do nosso mundo? Qual exatamente, né, a proposta evolutiva para nós, se nós não poderemos participar, nós não pudermos participar desse processo? Então, quando se fala nessas duas gerações, nós estamos falando de uma associação de colaboração. Aqueles que já avançaram, tanto intelectualmente como também moralmente, vêm aqui trazer para nós exemplos, modelos, orientações, para nos ajudar também no nosso desenvolvimento. Então a melhoria do nosso mundo será nada mais, nada menos do que o resultado da nossa própria melhoria, excluindo naturalmente aqueles grupos que ainda se tornam obstáculos para esse progresso. Então ele diz assim para nós: colocamos no ponto intermediário, colocados no ponto intermediário, nós assistimos à partida de uma e à chegada de outra. E cada uma já assinala no mundo pelas características que lhes são próprias. Né? Então é fácil da gente perceber isso também. De acordo com o grau de desenvolvimento intelectual ou moral, nós vemos claramente no resultado das ações, no seu modo de viver aqui no nosso mundo. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos, pela natureza das disposições morais, mas, sobretudo, pelas disposições intuitivas e inatas, é fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Aqui, o que Kardec lembra é que quando ele fala sobre esse processo de substituição, poderíamos dizer assim que esse expurgo, né, que vem acontecendo, fazendo com que essa geração mais atrasada não mais continue habitando o mundo como o nosso, ela certamente será substituída por uma geração mais evoluída. Mas aí nós estamos falando então dos dois extremos, aqueles que chegam e aqueles que vão. Mas no meio desses extremos, nós temos então, como dissemos anteriormente, nós temos ali então a grande massa de habitantes do nosso planeta, tanto encarnados como desencarnados. Isso é importante considerar. Os habitantes do mundo espiritual são aqueles que partiram do mundo físico ou aqueles que virão para o mundo físico. Lembrando que o mundo espiritual, claro, é a origem de todos nós, mas quando nós analisamos a partir da nossa perspectiva aqui do mundo material, o mundo espiritual nada mais é do que um estágio, nada mais é do que uma dimensão conectada diretamente com a nossa. Então, falamos da evolução nossa como encarnados e a evolução também daqueles que estão nesse processo de erraticidade. Arnaldo colocou, quando ouvimos falar de transição, fala-se muito de imigração para outros mundos. No item anterior, Kardec fala que se ocorrerá também migração para raças terrestres ainda atrasadas. Compreende-se então que existem mecanismos terrestres a serem utilizados pelo mundo maior. Essa influência, Arnaldo, por tudo aquilo que é passado para nós nesse processo de transformação, nós temos ali que essa mistura da geração futura com essa geração atual que nós estamos agora, excluindo naturalmente essa geração de emigrantes, daqueles espíritos que não mais farão parte aqui do nosso mundo, até que eles tenham merecimento para retornar nessa convivência, essa presença desses espíritos mais evoluídos se tornarão para nós referências e grandes influências para que nós nos transformemos. Continuaremos ainda vivendo essas dificuldades de provas e expiações, nós não somos espíritos livres dessa condição, não ascendemos nessa escala evolutiva a ponto de não mais cometermos esses equívocos ainda que nos proporcionam tantas dores, mas certamente nós, a partir das próximas encarnações, nós chegaremos no mundo espiritual, faremos uma avaliação mais clara, teremos condições de analisar
a nossa programação, as nossas ações. E aí então, gradualmente, a gente vai se transformando. Então, na verdade, esse mecanismo utilizado pelo mundo espiritual continua sendo a reencarnação, como sempre foi. Né? O objetivo fundamental dela, que os espíritos dizem lá no próprio Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da reencarnação? Impulsionar para o progresso e colaborar para a grande obra da criação. Então continuaremos ainda reencarnando, né? E a gente parte do princípio de que nós temos merecimento para continuar habitando aqui esse mundo nosso, né? Não faremos parte dessa leva de espíritos que serão expurgados aqui do nosso mundo. Então, primeiro, quem saiu já saiu. Vamos pensar dessa forma. Quem ficou são aqueles que tiveram oportunidade e merecimento para continuar. O mecanismo, então, dessas próximas gerações que vão reencarnar aqui no nosso mundo, seremos nós mesmos continuando ainda espiando, continuando passando pelas expiações, pelas dificuldades, mas diminuindo cada vez mais a intensidade dessas dificuldades, exatamente, né, pelo aumento, né, seria uma proporção inversa, diminuindo a intensidade dessas dificuldades em virtude do aumento do nosso esclarecimento. Até chegar ao ponto em que nós seremos de fato espíritos regenerados, e aí, como eu comentei para vocês, a gente pode colocar daqui a 4, 5, 6 encarnações, chegaremos numa condição em que o esclarecimento será pleno para nós dentro da condição aqui no nosso mundo de provas e expiações. Então o mecanismo continua o mesmo, não teremos grandes mudanças. A diferença é o nosso esclarecimento e a influência que nós sofreremos dessas gerações mais desenvolvidas. É que esse tema, com a utilização errônea do exílio, penso assim, assusta muitos espíritas. Mas a ideia do exílio, né, que é colocado para nós, a gente tem que lembrar sempre que são para aquelas gerações realmente incompatíveis com esse processo. Né? Quando nós falamos dessa geração incompatível, nós podemos pegar algumas figuras que se destacam com a legião de seguidores de suas ideias, que realmente trouxeram grande perturbação para o nosso mundo. São aqueles espíritos que, infelizmente, né, lamentavelmente, não terão condições de nos acompanhar nesse processo devido às escolhas que fazem. Né? Então, assim, a princípio, é algo que assusta, sem dúvida que assusta. É uma realidade que nós viveremos a partir do momento em que você não tem condições de participar desse processo, você então vai trabalhar em outro processo. Dá para a gente imaginar daquilo que foi trazido para nós, né? Já está acontecendo há bastante tempo, Amaury. O Kardec lembra que quando ele escreveu isso naquela época dele, o processo já estava acontecendo. Então a gente pensa assim que é algo traumático, é algo que será traumático, não tenhamos dúvida disso que será. Né? O espírito ser conduzido para um mundo inferior devido à sua incapacidade é algo que vai afetá-lo sem dúvida nenhuma. Mas a gente lembra que a oportunidade que todos nós teremos de fazer parte desse processo é uma oportunidade aberta a todos. Todos terão oportunidade, somente aqueles que tomarem, né, que se colocarem numa condição de maior resistência. Então, se nós pensarmos assim, isso seria talvez um tipo de terrorismo espiritual, poderia, se o indivíduo se deixar influenciar por essas ideias, se colocando na condição desses espíritos inferiores. Mas se ele se propõe a essa transformação, se ele se propõe a esse tipo de trabalho, não há nada a temer. Então, é algo que assusta, mais uma vez? Sim, é algo que assusta. É uma realidade que vai acontecer? Sim, também é uma realidade. Porque exatamente esse exílio é algo real, por aquilo que Kardec passa e que os espíritos passam. Eu trouxe para vocês no nosso encontro anterior a ideia da escola, né, uma escola passando por um processo de transformação, de evolução, aqueles alunos repetentes, aqueles alunos incompatíveis com esse projeto de transformação, serão alunos que serão levados para um outro tipo de escola. Não serão expulsos, né, porque a ideia da expulsão, dentro dessa evolução espiritual, é algo que vai contra, né, a própria lei divina que dá oportunidade a todos. Mas esses alunos, então, serão levados para um núcleo, né, escolar diferente, fazendo um trabalho diferente para que ele possa se desenvolver, enquanto que aqueles alunos que querem acompanhar esse projeto continuarão nessa mesma escola. Então, sim, serão retirados desse mundo por aquilo que está sendo falado para nós.
né? O problema são os detalhes desse processo. Porque aí então vem planetas, vem cometas, vem tantas e tantas fantasias, né, que vêm ilustrar todo esse trabalho, e isso acaba nos confundindo muito mais. De que forma que isso vai acontecer? Não sabemos. Né? Quais são os espíritos que serão levados para esse mundo inferior? São aqueles realmente problemáticos. Né? Às vezes tem alguém um pouco mais rebelde, tem alguém um pouco mais individualista, então ele já começa a ficar preocupado. Mas esses espíritos, basta 2 reencarnações numa situação de dificuldade que rapidamente ele se ajeita. A gente fala realmente daqueles que são embrutecidos ainda. Né? Então, essa ideia de exilar alguém, por aquilo que os espíritos passam para nós, é essa realidade. Né? O problema é a forma como isso vai se dar, que nós ainda não compreendemos. É sobre isso que Kardec fala daqui a pouco. Né? Deixa eu ver aqui. Flat colocou, será que daqui a 6 encarnações eu estarei vivo para ver? Com certeza estará. Você estará na próxima, na quarta, na quinta, na sexta, né, Flash? Estará em todas, né? O detalhe é que a gente tem essa expectativa, essa ansiedade, bom dia, Nando, essa ansiedade de ver as coisas acontecerem na nossa frente nesse momento, né? Só que ela acontece muito mais nos bastidores do que aqui diante dos nossos olhos. Mesmo porque se fosse aqui agora, né, com a gente testemunhando esse fato, nós infelizmente entraríamos em pânico, porque os mistérios do mundo espiritual ainda provocam em nós muitos medos, muitos temores. Então, é o que acontece exatamente nos bastidores. E nós já tivemos vários livros escritos sobre isso, né? Sobre esse processo de exílio. Então nós tivemos talvez dos mais conhecidos, Os Exilados de Capela. Tivemos também aquela coleção... qual é o nome da coleção que eu me esqueci, meu Deus? Me fugiu o nome agora, mas eu lembro e falo para vocês depois. Né? Emmanuel também fala sobre isso em A Caminho da Luz. Ele fala sobre a raça adâmica. Então nós temos assim várias citações, alguns livros que tratam especificamente disso, outros livros que fazem citações sobre esse processo. Né? Então é muito tudo a título de especulação. Alguns falam sobre inspiração, outros criam essas ideias, né? Então não temos nada concreto ainda. O concreto o processo está acontecendo. Como ele vai acontecer, aí a gente vai tentando interpretar com aquilo que chega para nós. Continuando aqui para a gente ver. Devendo fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não está composta exclusivamente por espíritos eminentemente superiores, mas pelo que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Ao que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados, em primeiro lugar, a revolta contra Deus pela recusa em reconhecer algum poder superior à humanidade. Depois, a propensão intuitiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de apego a tudo o que é material. São esses os vícios de que a Terra tem que ser expurgada pelo afastamento daqueles que se recusam a se emendar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade e porque os homens de bem sempre sofrerão com o seu contato. Quando a Terra estiver livre deles, os homens caminharão sem empecilhos para o futuro melhor que lhe está reservado desde este mundo, como recompensa de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperam que uma depuração ainda mais completa lhe abra a entrada dos mundos superiores. Então, daquilo que você tinha colocado, Arnaldo, a gente vê exatamente aquilo que Kardec afirma aqui agora. Então, aqui, aqueles que se recusam, então essa geração vai ser expurgada por esse afastamento.
né? Então, eis aí o grande, o grande ponto de todo esse processo. É exatamente ali afastar do contato com essa massa da humanidade que se propõe a evoluir, né, afastar essa geração problemática, esse grupo problemático, para que eles também evoluam, mas num ambiente propício de acordo com a natureza deles, né? Mais endurecidos, mais agressivos, mais egoístas. Então, no nosso caso, a gente, por exemplo, na nossa sociedade, todo mundo pensa assim, né? Olha, seria muito mais fácil se nós pudéssemos confiar nas pessoas, confiar nas instituições, se nós não tivéssemos esse estilo de vida tomado pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança. Tudo isso é provocado exatamente por causa da presença desses espíritos que provocam essas sensações. Então, a partir do momento em que nós nos libertarmos, né, dessa presença, nós teremos muito mais liberdade de ação, com confiança no trabalho que se faz, com confiança na própria comunidade, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Continuando para nós assim. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Tá. Tá. 28. Por essa emigração dos espíritos, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados aos mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aqui voltarão, uma vez que muitos cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a aparência era pior do que o íntimo. Aqui, a gente já vê aquele pequeno grupo de espíritos que acabam se conduzindo dessa forma mais inferior, muito mais pela influência do meio do que pela sua própria natureza, né? Então, quando nós pensarmos que todos os indivíduos que acabam provocando esse mal na humanidade, se eles são realmente maus ou simplesmente se deixam influenciar pelo meio e também, claro, pela fraqueza que eles apresentam. Então, aqui o que Kardec coloca é que esses espíritos, a partir do momento em que eles são libertados dessa influência, eles já começam esse processo de transformação. Então, é aquela mesma coisa, né, que muitas vezes uma criança, brincando com outras crianças, ele se comporta de uma forma. Isso porque os outros são aquelas crianças agressivas, aquelas crianças carentes daquela educação, né, educação moral dentro do lar. Então uma criança começa a se misturar com ela, começa a usar um vocabulário inadequado, um comportamento inadequado e tudo mais. Essa criança não é assim, mas ela acaba sofrendo essa influência. No momento em que ela é afastada e é colocada em contato com crianças com um temperamento mais dócil, mais educado, ela também começa a se conduzir dessa forma, apesar dos resquícios que ela ainda apresenta. Então, o que nós observamos é que somente aqueles que realmente chegaram, né, a essa condição, somente aqueles que se apresentaram, né, dessa forma mais embrutecida. E ele continua. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maioria deles verá as coisas de uma maneira inteiramente diferente da que viam quando em vida, como nos provam numerosos exemplos. Nisso, eles são ajudados pelos espíritos benévolos que se interessam por eles e que se apressam em esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiram. Nós mesmos, com as nossas preces e exortações, podemos contribuir para que se melhorem, porque há uma perpétua solidariedade entre mortos e vivos, né? Aqui a gente começa a lembrar também dos próprios trabalhos mediúnicos que são feitos, né? Esse trabalho mediúnico, trabalhando nos processos de desobsessão, nos processos de atendimento a espíritos sofredores e tudo mais, nós vemos que muitas vezes um espírito se coloca como um obsessor, como aquele perseguidor agressivo, aquele perseguidor endurecido naquele seu objetivo de vingança, exatamente por um sofrimento que ele vivenciou.
Então mostra que muitas vezes a sua natureza não é uma natureza má, mas as circunstâncias fizeram com que ele se comportasse daquela forma. Diante das injustiças do mundo, diante do sofrimento que ele sofreu, ou que outros, né, que são familiares também sofreram. Então, na verdade, ele acaba muito mais, porque existe uma diferença significativa, a gente sempre propõe essa ideia, muito mais, uma diferença significativa entre a sua ação e a sua reação. Né? Cada um age de acordo com a sua natureza. E a reação, para muitos de nós, vai depender do estímulo que nós recebemos. Então eu me vejo diante de uma situação e tomo uma iniciativa para colaborar de uma forma positiva, de uma forma negativa, para que ela não se torne prejudicial ou acabe se agravando cada vez mais. Mas muitas vezes o pior para nós é exatamente a reação. É a nossa reação que nem sempre nós conseguimos conter. Porque ninguém sai, por exemplo, agredindo pessoas na rua, analisando um comportamento muito natural do ser humano. Mas a partir do momento em que alguém te agride, você reage. E essa reação ela acaba sendo muito semelhante àquela que foi provocada inicialmente, ou a forma como ela foi provocada inicialmente. Então nós percebemos que nessas manifestações espirituais, nas reuniões mediúnicas, nós vemos espíritos ali que se colocam naquela condição porque reagiram a um sofrimento que vivenciaram. Então por isso é que nós colocamos, né, o trabalho feito, primeiro com o distanciamento dessas circunstâncias, do esclarecimento, da orientação, de uma influência positiva que eles acabam sofrendo, naturalmente vão se transformando. Eis aí a diferença, então, entre os grupos daqueles de fato endurecidos e daqueles outros também, né, daqueles espíritos que ainda se colocam nessa condição em virtude das circunstâncias, mas que isso certamente não faz parte da sua natureza ainda. Então, a maneira pela qual se opera a transformação é muito simples, e como se vê, ela é toda moral, e não se afasta em nada das leis da natureza. Que os espíritos da nova geração, sejam novos espíritos melhores, ou os antigos espíritos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde o instante em que eles apresentem melhores disposições, é sempre uma renovação. Né? Então aqui Kardec coloca dois grupos desses espíritos que estarão colaborando para esse processo evolutivo. Então, sejam novos espíritos melhores, daqueles que chegam aqui no nosso mundo pela primeira vez, vamos dizer assim, ou antigos espíritos que se melhoraram, ou aqueles que já habitavam aqui o nosso mundo, e aí então começaram a se transformar, começaram a evoluir. Então, tanto de um como do outro, os dois alcançaram um grau de progresso devido ao trabalho que realizaram durante suas existências, independente do mundo que habitavam. Então, a situação dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, diretamente relacionada com aquela categoria que entre as duas tiver preponderância. Para simplificar a questão, suponhamos, por exemplo, um povo com um grau qualquer de adiantamento, composto de 20 milhões de almas. A renovação dos espíritos se fazendo ao mesmo tempo e proporcionalmente às extinções, isoladas ou em massa, houve necessariamente um momento em que a geração dos espíritos retardatários prevalecia, em número sobre a dos progressistas, que não comportava mais raros representantes sem influência e cujos esforços para fazer predominar o bem e as ideias progressistas estavam paralisadas. Ora, uns partindo e outros chegando, após um dado tempo, as duas forças se equilibram e sua influência se contrabalança. Mais tarde, os recém-vindos estão em maioria e sua influência se torna preponderante, embora ainda entravada pela influência dos primeiros. Esses, continuando a diminuir, enquanto que os outros se multiplicam, acabarão por desaparecer. Chegará então um momento em que a influência da nova geração será exclusiva, mas isso não pode se compreender
se não se admite a vida espiritual independente da vida material. Então, no mundo espiritual, há, sem dúvida nenhuma, esse grande trabalho de transformação e a influência também que exerce sobre o mundo físico. O Fletcher colocou, um espírito bom pode sofrer influência e ofuscar a luminosidade em decorrência do lugar que foi encarnado. Fletcher, a gente lembra sempre que quando se fala um espírito bom, vamos colocar um espírito comum, como aquele que tem da nossa sociedade, não há dúvidas que o meio influencia o caráter de alguém. É impossível isso hoje. Nós podemos até ver estudos da nossa psicologia, não é necessariamente um estudo espiritual, mas nós vemos um estudo psicológico, um estudo sociológico. Então nós vimos que o indivíduo que traz valores nesse processo inicial de transformação, ele pode sofrer ali algumas pequenas quedas, pode sofrer ali alguns pequenos deslizes, mas a partir do momento em que o espírito se solidificou, nesses novos valores, ele certamente, primeiro, a gente lembra sempre que o motivo dele estar no meio que faz com que ele sofra uma influência muito drástica, a gente tem que se perguntar por que um espírito bom reencarnaria num meio como esse. Porque a gente vê que é tudo muito lógico. Não existe energia desperdiçada se por acaso não há merecimento. Então, se um espírito é bom e ele já conquistou essa bondade, ele vai naturalmente reencarnar num meio onde a sua natureza possa ser produtiva. Então, testar por testar. Pegar, por exemplo, um espírito que é bom. Vamos imaginar um espírito como Chico Xavier. E você o coloca no meio de violência, no meio de agressividade, a pergunta seria, mas por que fazer isso? Pois é, mas o trabalho de Jesus, Fletcher, era um trabalho muito diferente, exatamente pelo compromisso que ele tinha. Era um espírito que veio preparado para transformar o mundo. Ele não é, por exemplo, um indivíduo que nasce numa pequena comunidade, numa grande cidade, para fundar uma associação cultural para acolher jovens carentes. Nós estamos falando de um espírito que veio transformar o planeta. E junto dele, naturalmente, todos aqueles que faziam parte também desse compromisso. Então, quando nós pegamos um espírito que tem essa capacidade, ele naturalmente vai reencarnar no meio propício para ele realizar a sua missão. Mas se nós pegarmos, por exemplo, numa época em que o nosso planeta se encontra em grande perturbação, e essa perturbação se dá exatamente pela resistência, pelo endurecimento das pessoas envolvidas, de que forma que um espírito bom poderia contribuir? Então, na verdade, o que os espíritos fazem vamos deixar que eles esgotem esse sentimento primitivo que eles ainda têm, e depois então começa o trabalho de reconstrução. É a mesma coisa que acontece com a própria doutrina espírita. Por que a doutrina espírita surgiu exatamente naquele período, lá no século XIX, depois do Iluminismo, depois da Revolução Francesa, aquela coisa toda, e não antes, durante a Idade Média, lá em 1500, 1600? Exatamente porque a época e a própria sociedade ainda não estavam preparadas para essas novas ideias. Então houve necessidade de esperar o momento certo, o grupo certo, para que aqueles espíritos, não apenas Kardec, mas todos os espíritos que reencarnaram junto dele, que eram contemporâneos a ele, e também os próprios espíritos desencarnados que trabalhavam nesse processo, pudessem encontrar condições para trabalhar. Então, sem dúvida, um espírito ainda nesse estágio inicial de desenvolvimento, ele pode sofrer as influências do meio e sofrer ali algumas quedas. Isso viria, na verdade, como prova para ele, para que ele pudesse fortalecer seu caráter, testar exatamente ali a sua personalidade. Mas a pergunta é, por que fazer isso? É para a gente testar, para saber até onde ele aguenta? Então, no mundo espiritual, a gente não tem esse tipo de desperdício. Já aconteceu uma situação curiosa no livro O Céu e o Inferno, que nós vamos estudar em breve, em que Kardec fala sobre os espíritos considerados criminosos arrependidos. Então eram aqueles espíritos que viveram aqui no nosso mundo, cometeram crimes,
Muitos deles foram executados, naquela época na França, a guilhotina, né, e a forca eram dois instrumentos de punição, era a pena capital daquela época. E então muitos desses espíritos, depois que eles desencarnavam, Kardec, né, naquele trabalho ativo da mediunidade, evocava esses espíritos. E eles então se manifestavam nas reuniões mediúnicas. E aí, então eles contavam, né, Kardec perguntava se ele sentia, depois da guilhotina, se ele percebia que ele estava vivo, se ele não estava, quanto tempo ele levou para poder se desligar do seu corpo. Perguntas muito mais técnicas, né, para poder entender exatamente esse processo. E houve um caso de um espírito que ele tinha cometido um latrocínio. Né, ele cometeu ali um roubo, né, e depois o assalto, e depois ele executou as vítimas, que, se eu não me engano, era um casal. E aí depois ele foi evocado e ele falava exatamente sobre essa sua condição, né, de desencarnado, depois de ter cometido esse crime. E ele falava, né, que um dos grandes tormentos que ele sofria era exatamente a visão das suas vítimas no mundo espiritual. Embora ele já tivesse sido perdoado, ele não se perdoava e se constrangia com a imagem de suas vítimas. Mas depois Kardec perguntando a São Luís, que era ali o dirigente dos trabalhos da sociedade, perguntou qual era exatamente a característica daquele espírito, né, de onde ele vinha, como é que ele como é que funcionava e tal, esse processo dele. E aí São Luís comentou que ele tinha vindo de um mundo inferior para reencarnar na nossa sociedade atual. E isso para ele seria uma experiência que ele fracassou. Então nós percebemos assim, alguns espíritos ainda inferiores escolhem experiências que vão além de suas capacidades e fracassam. E nós temos outros espíritos mais desenvolvidos que também optam por reencarnar em condições inferiores e que eventualmente podem fracassar, devido, né, à fraqueza do seu caráter. Então, tudo é possível nessa fase inicial que nós estamos de desenvolvimento. Mas a partir do momento em que o espírito se fortalece, aí então ele tem mais convicção, né, e a sua própria presença num determinado ambiente tem um propósito já muito bem definido. Ele está lá para fazer tal coisa. E aquele ambiente certamente vai estar em condições, oferecerá condições para que ele possa trabalhar. O Arnaldo colocou, né, poder e autoridade são determinados pelas conquistas morais. Então, mesmo com as influências dos nossos maiores, ainda permanecemos na mesmice. Sim, é uma questão do livre-arbítrio, né? Então, a gente lembra sempre que o nosso livre-arbítrio nos dá condições de agir de acordo com as nossas intenções. Então, nesse processo de transformação, é que a gente não se dá conta disso, né? A gente vê de uma forma muito isolada cada indivíduo, né? Não, ele é bom ou ele não é, mas ninguém pensa na quantidade de espíritos que se juntam nesse trabalho, nas missões que realizam, tanto encarnados como desencarnados. Muitos desses espíritos, né, dentro daquilo que o Fletcher colocou, que reencarnam nesses ambientes um pouco mais problemáticos, eles não estão sós. Eles estão acompanhados de espíritos encarnados e de outros espíritos também que dão suporte espiritual. Então ele não é colocado no meio de um formigueiro, naquele se vira e seja que Deus quiser. Existe ali um trabalho muito grande. Dá para a gente imaginar, por exemplo, quando a gente vê em países bastante problemáticos, como por exemplo na África, dá para a gente imaginar na África do Sul, né, onde nós tivemos ali o apartheid, onde nós tivemos ali vários problemas sociais, e tivemos ali espíritos, né, como por exemplo dirigentes, governantes, sacerdotes e tantos outros missionários que reencarnaram naquele ambiente para tentar transformar aquela sociedade. Então certamente encontraram ali um ambiente bastante problemático, um ambiente bastante dramático, mas que a partir do momento em que eles se comprometeram com aquela missão, foi uma missão coletiva e não uma missão individual. Eis aí a grande diferença do que é simplesmente imaginarmos um indivíduo sofrendo nessa prova de fogo ou outros espíritos que se comprometem num trabalho missionário. Continuando aqui, vamos lá. Tá.
nós assistimos a essa transformação, ao conflito que resulta da luta das ideias contrárias que buscam se implantar. Umas marcham com a bandeira do passado, outras com a do futuro. Se examinarmos o estado atual do mundo, Kardec coloca esse atual como sendo o século XIX, mas nós podemos facilmente adaptar isso para o século XXI. Se examinarmos o estado atual do mundo, reconheceremos que, tomada no seu conjunto, a humanidade terrestre ainda está longe do seu ponto intermediário, onde as forças se equilibram. Que os povos, considerados isoladamente, estão a uma grande distância uns dos outros nessa escala. Que alguns chegam a esse ponto, mas nenhum ainda ultrapassou. Não obstante, a distância que os separa dos pontos extremos está longe de ser igual em duração. E uma vez o limite vencido, a nova rota será percorrida com muito mais rapidez, porque inúmeras circunstâncias virão aplaná-la. Então aqui o que nós percebemos é que a marcha da humanidade hoje, na atualidade, ela é muito mais eficaz do que no passado. Intelectualmente é muito fácil a gente perceber que a evolução tecnológica no século XX para o século XXI, ela foi muito maior do que todos os tempos da humanidade em tempos anteriores. Se pegarmos do século XIX para trás e começarmos a avaliar todas as grandes conquistas tecnológicas da humanidade, se somadas todas juntas, não chegarão nem perto daquilo que nós conquistamos no século XX. E isso não foi à toa. Essa explosão de conhecimento, ela não veio simplesmente ao acaso, como muitos pensam. Nós tivemos, sem dúvida nenhuma, a presença de indivíduos que colaboraram intensivamente para que esse processo acontecesse. Eis aí o grande detalhe. E moralmente também não é diferente. Se nós pensarmos que nós tivemos grandes conflitos na nossa história, como as grandes guerras que aconteceram, as grandes questões de preconceito, questões raciais que foram vistas, são processos que foram se transformando com o passar do tempo. Hoje nós encontramos uma sociedade passando por ajustes sociais e morais importantes, mas nem se compara com aquilo que já foi vivido no passado, onde não se tinha, onde as próprias leis, né, Kardec fala sobre a lei do progresso lá no Livro dos Espíritos, e nós temos ali uma orientação interessante, que é só avaliarmos as leis de cada geração que nós veremos exatamente o grau evolutivo em que ela se encontra. Hoje as nossas leis procuram ser cada vez mais justas, punindo cada vez mais as grandes diferenças, as grandes incompatibilidades com uma sociedade civilizada. Leis contra, por exemplo, né, um grande marco na história da humanidade foi exatamente ali a criação, dois marcos importantes, né, a Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial e depois a própria ONU na Segunda Guerra Mundial. Duas organizações internacionais, né, que acabaram praticamente se sucedendo, mas que tiveram como objetivo maior impedir que a humanidade entrasse naquelas grandes catástrofes do passado. Então nós percebemos a mudança nas nossas leis, a mudança na estrutura da sociedade. Então todo mundo diz assim, nossa, mas parece que nós estamos vivendo caos. Na verdade, nós estamos vivendo exatamente esse processo de transformação, onde nós estamos deixando, né, aquela estrutura do passado e construindo uma estrutura nova. E existe naturalmente esse choque entre essas gerações, daquelas que querem manter aquele padrão e daquelas que desejam um padrão diferente. E continua aqui para nós. Assim se realiza a transformação da humanidade. Sem a emigração, ou seja, sem a transferência desses espíritos atrasados para outros mundos, dando para o nosso mundo essa liberdade de crescimento, então sem a emigração, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários que não devem voltar, ou que só podem voltar após se terem melhorado, a humanidade terrestre não ficaria por isso indefinidamente estacionada, porque os espíritos mais atrasados por sua vez avançam. Mas seriam precisos séculos
talvez milhares de anos, para alcançar o resultado que meio século bastaria para realizar. Então, a colocação de Kardec trata exatamente da velocidade desse progresso. Então, sem dúvida nenhuma, fazendo aquele trabalho moroso, aquele trabalho detalhado, aquele trabalho minucioso de transformar cada indivíduo, de tentar esclarecê-lo e tudo mais, sem dúvida nenhuma é possível fazer. Mas quando nós pensamos num progresso coletivo, há a necessidade de nós impulsionarmos essas transformações. Daí então, essa metodologia dentro dessas leis divinas, dessas leis naturais, que fazem com que a humanidade vá evoluindo, né, pelo esforço coletivo. Se por acaso existem entraves que atrapalham esses esforços, esses entraves são retirados. Mas não aquela ideia de uma condenação definitiva. Porque nós tivemos ali situações interessantes que mostram, por exemplo, que muitos espíritos no passado, Kardec já tinha lembrado que esse processo de transformação no nosso mundo não é a primeira vez que acontece. Nós já tivemos processos semelhantes no passado, onde espíritos, em condições, embora atrasados para o mundo deles, mas em condições melhores do que a nossa, chegaram aqui. E muitos desses espíritos que vieram para cá já foram embora também. Porque é exatamente isso que Kardec lembra, que aqueles espíritos atrasados que reencarnam no mundo como parte da sua experiência pessoal de crescimento, ou seja, eles são levados para aquele mundo para que eles possam se transformar, colaborando pela transformação coletiva, oferecendo aquilo que eles conquistaram de conhecimento. Mas a partir do momento em que esse espírito cumpriu a sua missão, e ele demonstrou realmente um progresso, não há mais necessidade de continuar sofrendo as influências de um mundo materialista, de um mundo ainda nesse processo de transformação. Então, desses espíritos atrasados, que serão levados aqui do nosso mundo para outros mundos, eles não estão exilados indefinidamente. Eles serão levados para lá até que tenham condições e merecimento de retornarem a esse mundo mais evoluído, já que eles serão levados para um mundo mais primitivo. Mas haverá aqueles, não tenhamos dúvida disso, que não terão condições de voltar para o mundo como o nosso, pelo grau evolutivo que nós conquistaremos, pela própria condição em que eles se encontram primitivos. Então eles ficarão durante muito tempo vivendo nessa condição. É por isso que muitas vezes nós temos aquela ideia que dizem assim, que um espírito vai viver no mundo durante milhares de anos, para que ele possa se melhorar. Esses milhares de anos nada mais são do que algumas encarnações. Basta a gente lembrar, naquelas contas que nós fizemos no nosso encontro anterior, de pegar, por exemplo, de uma encarnação a outra, um espírito pode levar 150 anos. Baseado em que nós falamos nisso? Na idade, numa expectativa de vida aqui no mundo material, no mundo físico, de uns 80 anos, e aí ele fica no mundo espiritual durante uns 50, 60 anos, para que ele possa aprender, se preparar, trabalhar e coisa e tal, depois ele reencarna. 1,5 séculos. Então, se colocarmos ali 5 encarnações de 1,5 séculos, nós teremos o quê? Praticamente 800 anos, 900 anos. Então, milhares de anos não são tantos assim. São tantos, né, se nós começarmos a se imaginar vivendo aquilo tudo. Mas quantas encarnações nós já tivemos? A Angelina colocou, né, aqui próximo à casa tem um local, né, uma garagem. Algumas pessoas resolveram transformar em um local para beber, né? No início, poucas pessoas. Hoje existe uma quantidade maior e a cada dia chega mais. E não só fim de semana, mas diariamente. Qual a condição desses espíritos que conseguem influenciar os outros? É aquela questão da fraqueza de caráter que a gente vê, né, Angelina? Kardec comentou agora sobre isso. Se nós pensarmos assim, dessas pessoas que frequentam esse ambiente, quantos deles realmente são espíritos, são indivíduos que trazem vícios, indivíduos que têm ali, que são mau caráteres? Ou quantos estão ali simplesmente pela balada, pela agitação? Nós vemos muito isso, né? Os nossos jovens hoje, quando eles saem para uma festa, para uma balada, assim, durante um fim de semana, muitas vezes eles têm um comportamento que não tem em casa. E então a gente pergunta assim, mas espera aí, em casa você não é assim, por que lá você é? Ah, porque eu estou no meio dos amigos, o pessoal também faz.
Né? Sim, Fletcher, sem dúvida. Né? Então você já tem uma predisposição a esse tipo de comportamento. Traz também os próprios vícios, as próprias fraquezas. Depois você tem uma influência moral exercida sobre você, tanto no meio da sociedade onde você vive, como também uma influência espiritual. Se o indivíduo não tem uma força de caráter suficientemente forte para resistir a essas provocações, ele vai se deixar levar. Então essa é a condição dele. Quer dizer, eles vão então se agravando cada vez mais conforme eles forem se permitindo serem levados por essas influências. Mas é uma questão de livre-arbítrio, né? Enquanto que nós temos, e é um detalhe interessante, a gente vê muitas vezes depoimentos de indivíduos que passam por essas experiências dolorosas, né, do crime, dos vícios e tudo mais, e de repente ele se converte para uma religião. E aí ele fala assim, olha, depois que eu conheci Jesus, eu não quero mais fazer isso. E muitas vezes essa transformação é real. Não é um discurso vazio. Dentro de penitenciárias, quantas pessoas se arrependem de fato daquilo que fizeram? Não é uma hipocrisia que está sendo mostrada. Dentro da penitenciária, ele tem ali um contato com uma filosofia que mostra para ele uma realidade que faz com que ele se arrependa aí muito daquilo que ele viveu no passado. Então tudo é uma questão do quê? De experiências que ele vai vivendo, de influências, de esclarecimento que ele vai tendo para que ele alcance essas grandes mudanças. Fletcher colocou, às vezes, o encarnado, o álcool e droga, se torna obsessor de um desencarnado. Não é raro. Não, sem dúvida. É tudo uma simbiose muito profunda, uma ligação muito profunda entre dois indivíduos que muitas vezes eles se tornam tão dependentes uns dos outros que eles não conseguem mais abandonar aquele modo de viver. É o encarnado para o desencarnado e o desencarnado para o encarnado. Mas na verdade nós temos o quê? Uma ligação por afinidade. Tudo se resume nisso. Espíritos afins, essa afinidade significa gostam das mesmas coisas. E essa afinidade, a gente lembra que não é só algo negativo. Né? Pois é, Fletcher, mas é um detalhe assim interessante. Quando a gente começa a analisar essa questão da personalidade, do caráter e tudo mais, a gente vê assim inicialmente algo curioso, engraçado, até mesmo. A gente chegou a fazer um estudo uma vez aqui sobre dependências químicas. Falamos sobre o alcoolismo, falamos sobre drogas e tudo mais. E o detalhe que nós chamamos a atenção é exatamente o modo como a sociedade lida com esses detalhes. Então você vê, por exemplo, propaganda na televisão de bebidas alcoólicas, onde mostra jovens, bonitos, sensuais, em grandes atividades, em grandes momentos, cheio de alegrias e coisa e tal, mas ninguém mostra uma clínica de reabilitação mostrando aquelas pessoas que tiveram uma vida entrando num processo de decadência, que perderam tudo, família, amigos, perderam carreira, entraram num processo psicológico destrutivo. Mas as propagandas mostram aqueles jovens e aquelas jovens, né, com roupas sensuais e tudo mais, escolhidas a dedo, para dizer para as pessoas, né, bebam essa bebida, porque essa bebida vai te fazer se sentir o máximo, até você entrar numa dependência alcoólica. A mesma coisa de propagandas de cigarro. Aqui no Brasil a gente não tem isso há muito tempo, Fletcher. Felizmente essas propagandas acabaram, né, propagandas de cigarro. Mas durante muito tempo nós tivemos, né, nós chegamos a comentar, na década de 1980 principalmente, tínhamos ali aquela propaganda de algumas marcas que mostravam jovens praticando aqueles esportes radicais, jovens com aquelas músicas maravilhosas e tal, né? E depois não mostravam o indivíduo com câncer de pulmão. Não mostravam o indivíduo ali com enfisema pulmonar. Então, quer dizer, tem aquela parte engraçada no início, pelo modo como nós interpretamos essas sensações, mas depois a gente cai na real e começa a ver o lado negativo. Aquele lado sombrio desses prazeres que nós nos entregamos. A que nós nos entregamos. Né? Então isso é uma realidade triste. E dentro dessa relação mundo espiritual, mundo físico, nós encontramos a mesma situação também.
uma relação problemática, uma relação complexa, uma relação que dura muitas vezes muito tempo, que é muito difícil de se desfazer, mas que se desfaz desde que o indivíduo encontre condições para que ele possa se regenerar, se reabilitar. Em todas as situações, uma reabilitação moral, uma reabilitação física, psicológica, emocional, em todos os sentidos. E continua. Item número 31. Uma comparação comum fará compreender ainda melhor o que se passa nessa circunstância. Nessa circunstância, que Kardec comentou há pouco, de permitir que a sociedade evolua com mais rapidez, tirando essas influências negativas que impedem esse progresso. Então, uma comparação comum fará compreender ainda melhor o que se passa nessa circunstância. Imaginemos um regimento composto, na sua maioria, por homens turbulentos e indisciplinados, que nele provocam uma desordem que a severidade, na lei penal, terá muitas vezes dificuldade para reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque são os mais numerosos. Eles se amparam, se encorajam e se estimulam pelo exemplo. Os poucos bons não exercem influência. Seus conselhos são desprezados. Eles são escarnecidos, maltratados pelos outros e sofrem com sua companhia. Essa não é a imagem da sociedade atual? Suponhamos que se retirem esses homens do regimento 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, e que sejam substituídos gradativamente por um número igual de bons soldados, mesmo por aqueles que foram expulsos, mas que seriamente se tenham corrigido. Ao cabo de algum tempo, teremos sempre o mesmo regimento, mas transformado. Nele a boa ordem terá substituído a desordem. Assim acontecerá com a humanidade regenerada. As grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar as saídas, mas também transformar mais rapidamente o espírito das massas, livrando-as das más influências e dar maior ascendência às novas ideias. É porque muitos estão maduros para essa transformação, apesar das suas imperfeições, que partem a fim de irem se retemperar em uma fonte mais pura. Enquanto que se ficassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, teriam persistido nas suas opiniões e na sua maneira de ver as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos basta para lhe descerrar os olhos, porque ali eles veem o que não podem ver sobre a terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão então voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, encontrarão as coisas mudadas e sofrerão a influência do novo meio, em que nascerão. Em lugar de fazer oposição às novas ideias, eles serão seus auxiliares. Então aqui um comentário de Kardec muito interessante, é sobre o trabalho feito na erraticidade, na condição de erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. Então muitos de nós que hoje nos propomos a essa nova filosofia, nós aprendemos sobre ela no mundo espiritual. Não caímos de paraquedas hoje, por acaso nós tropeçamos num livro espírita e nos tornamos espíritas. Nós encontramos afinidade com essas novas ideias porque elas começaram a ser trabalhadas já há bastante tempo. Então muitos espíritos, ao desencarnarem, no próprio mundo espiritual terão oportunidade de alcançarem novos conhecimentos e de terem outros esclarecimentos. E aí verão aquilo que viviam, verão as suas ideias, absorverão novos conhecimentos, se comprometerão com novas atividades e então reencarnarão. E aqui então virão como espíritos já iniciando esse processo de regeneração. Então muitos de nós passamos por isso. Muitos de nós, eu falo no modo geral, da humanidade. Reencarnamos e no mundo espiritual aprendemos. E isso sempre aconteceu. Porque no intervalo de cada encarnação, nós passamos por um processo de transformação significativo. Alguns resistem, outros são um pouco mais endurecidos, nas suas ideias. Mas muitos de nós vamos nos transformando. Sofremos influências
de toda a ordem no mundo espiritual, principalmente as ideias mais positivas, mais construtivas. Diz aqui Kardec: a regeneração da humanidade, portanto, não tem absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Aquilo que nós comentamos, né? Se o nosso mundo vai se transformar num mundo melhor, não é porque vai tirar todo mundo que está aqui que ninguém presta e vai colocar uma geração nova de espíritos bonzinhos. Na verdade, nós seremos influenciados por esses espíritos mais evoluídos, teremos a colaboração deles também, mas o trabalho principal será um trabalho sobre nós. E sobre aqueles que não tiveram ou que não têm intenção de acompanhar esse progresso, então eles próprios serão levados para outras experiências em outros mundos com semelhantes, com seres semelhantes. Se nós imaginamos, por exemplo, né, de pegarmos um indivíduo muito corrupto, ou um indivíduo muito violento, um indivíduo que trafica drogas, um grande traficante de drogas, a gente se pergunta qual a colaboração que esses espíritos podem dar para esse mundo novo que nós queremos construir. Certamente nenhuma. Então eles serão levados para um mundo compatível com eles. Quem serão seus companheiros de jornada? Serão espíritos que vivem da mesma forma que eles. Só que o detalhe é que eles sofrerão diretamente na pele aquilo que eles mesmos provocam nos outros. Então, em vez desse processo ser pelo amor, será um processo extremamente doloroso e extremamente demorado também, quanto maior for a resistência desse espírito para aceitar essas novas ideias. Então imagina assim um indivíduo que é violento e ele depois vai morar num lugar onde só tem gente violenta. Então se ele era o valentão, o fortão de um lugar, no outro ele vai ser mais um que vai bater e vai apanhar tanto quanto os outros. Até que chega uma hora que ele fala assim, não aguento mais isso. E aí então ele faz a opção de um novo modo de viver. Então é por isso que nós vemos, nós vamos nos transformando. Essa modificação ocorre com todos os que estão predispostos a ela, quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Então o indivíduo, como eu falei para vocês, pode ter essa tendência, esse comportamento equivocado, muito mais pela influência do que pela natureza. Quando ele então é retirado desse meio, ele começa a fazer um trabalho melhor. Isso porque é uma situação prática que a gente percebe, é exatamente quando nós vemos assim muitos depoimentos de pais, ou de jovens, ou de pessoas que se afinizam, que começam a participar de atividades religiosas, quando ele diz assim, olha, quando eu andava com aquelas pessoas, minha vida era outra. Quando eu vim para cá, para essa comunidade, a minha vida se transformou. Ou então quando ele diz assim, nossa, eu fui salvo por essa religião. Na verdade, se nós analisarmos detalhadamente esse processo, significa que ele demonstrou uma predisposição para aceitar um pensamento diferente, começou a influenciar e ser influenciado por um grupo mais avançado, em termos de valores, de condutas, do que aqueles grupos em que ele se encontrava. E aí, então, na verdade, ele não foi salvo, ele mesmo optou por isso. E essa salvação, que nós podemos observar agora, nada mais é do que a mudança de ambiente. Ele se sentiu acolhido nessa sua nova predisposição, e ali então ele julga isso como sendo um grande milagre. Mas mal percebeu que foi ele mesmo que optou por essa mudança. Foi o meio que ofereceu para ele condições para que ele pudesse se transformar. Diz assim então para nós, assim, os que voltam não são sempre outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos pensando e sentindo de outra maneira. Quando essa melhora é isolada, individual, ela passa despercebida e não tem influência ostensiva sobre o mundo. O efeito é muito diferente quando a melhora ocorre simultaneamente sobre as grandes massas, porque então, conforme as suas proporções, em uma geração, as ideias de um povo ou de uma raça podem ser profundamente modificadas. É o que se observa quase sempre após os grandes choques que dizimam populações.
Os flagelos destruidores apenas destroem o corpo, não atingem o espírito. Ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e, por consequência, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de se notar que, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. Aqui basta a gente lembrar, né, que durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos ali, somando todas as vítimas, quase 100 milhões de pessoas. E isso num intervalo de, 1914, 1945, num intervalo de aproximadamente 30 anos. Em 30 anos, mais de 100 pessoas morreram nessas tragédias, ou seja, quase 100 milhões de espíritos desencarnaram. E nesse processo todo de desencarnação, nós tivemos os choques, os traumas, os temores que foram desenvolvidos, e rapidamente a nossa sociedade se transformou. Começamos a entrar numa nova organização, apesar de ainda imperfeita, mas muito diferente daquilo que era encontrado anteriormente. 100 milhões de pessoas desencarnaram no intervalo de aproximadamente 30 anos apenas. Dá para a gente ter uma ideia do que significa isso? Sem somar, né, e somando também todas as outras tragédias naturais que foram acontecendo. Fletcher colocou: passei no Brasil um mês com 2 semanas. Né, alguns dos meus atos e atitudes surpreendiam a mim mesmo, né, achava engraçado às vezes. Né, atos positivos ou negativos, Fletcher? É aquela coisa assim de... Os dois? Pois é, né? É choque de sociedade, né? São esses grandes choques que a gente vai vivendo. Então, é assim, é uma experiência que você acabou vivendo que dá para mostrar exatamente a influência de cada meio. Né? A influência dos meios onde você se encontra te coloca em diversas condições em que você age e reage de forma diferente. Então dá para a gente ver exatamente na prática, né, essa condição dos espíritos evoluindo. E continua. As propinas, por exemplo, né, eu faria um escândalo aqui. Pois é, aqui é coisa natural, né, quase. Vamos lá, 34. É um desses movimentos gerais o que acontece neste momento e que deve realizar a remodelação da humanidade. Então ele fala nesse momento, no século XIX, lembrando que esse é um processo longo, é um processo de séculos, não é um processo que vai acontecer somente na época de Kardec ou somente na nossa época. Então é algo que já vem acontecendo há muito tempo e que vai ainda acontecer durante muito tempo. Só que nós estamos vivendo agora um momento mais intenso dessas transformações. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, uma vez que elas devem apressar a eclosão dos novos germens. São as folhas de outono que caem e que serão substituídas por novas folhas plenas de vida, visto que a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas idades. As folhas mortas da humanidade caem levadas pelas rajadas e pelos golpes do vento, mas para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Então a gente mais uma vez lembra das grandes tragédias, das grandes calamidades, né, que vem acontecendo com mais intensidade exatamente por causa desse processo todo de transformação. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensações, sem resultados úteis, uma vez que, segundo ele, aniquilam os seres para sempre. Porém, para aquele que sabe que a morte apenas destrói o eventório, tais flagelos não têm as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Ele compreende o seu objetivo e também sabe que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isoladamente, uma vez que, de uma forma ou de outra, isso sempre terá de acontecer. Os incrédulos rirão dessas coisas e as tratarão como de quimeras, mas digam o que disserem, não escaparão à lei comum. A seu turno, eles tombarão, como os outros, e então o que lhe acontecerá? Eles dizem nada, porém viverão
apesar de si mesmos, e um dia serão forçados a abrir os olhos. Né? Bom dia, boa noite. Então, aqui fechando esse capítulo, né, que nós estamos estudando agora, vale lembrar, né, que essas novas ideias que vão sendo lançadas para nós sobre essas questões espirituais, sobre essas transformações que o nosso mundo vem vivendo, se nós não tivermos essa sensibilidade para analisarmos o contexto geral, né, observar os eventos históricos, observar a evolução das ideias, observar a evolução dos nossos valores, a evolução do nosso conhecimento, a gente sempre vai fazer uma avaliação da humanidade segundo o momento que nós estamos vivendo. Então, para nós, todas as épocas da humanidade, todo mundo se queixava de alguma coisa. A gente acha, por exemplo, que na época do descobrimento do Brasil, ninguém reclamava das condições de viver. A gente acha que na época de Jesus, ninguém reclamava que era ruim viver naquela época. Voltando na época de Moisés, ninguém reclamava naquela época. Nós estamos reclamando agora. Na época de Kardec também se reclamava. Todo mundo reclamava de alguma coisa. E aí então a visão limitada naquele momento tira de nós qualquer tipo de esperança de um progresso, de uma melhoria. Principalmente porque nós nos olhamos individualmente e não nos vemos como seres imortais fazendo parte desse grande processo de transformação. Então, se eu pensar assim, bom, eu vivo nesse momento, a minha vida é essa e a minha vida é uma porcaria. Porque eu nunca vou conseguir realizar meus sonhos, a minha vida não vai se transformar e eu vou ser eternamente infeliz. E aí então ele sabe que vai morrer e a vida dele vai acabar. E é por isso que a gente tem aquela ideia, né? Viva a vida intensamente, porque a vida é muito curta. E é por isso que as pessoas se entregam a essa intensidade das sensações para poder aproveitar ao máximo. Porque simplesmente, de um modo racional, não se espera nada além disso. Mas quando a gente para e começa a pensar assim, peraí, esse meu momento agora é muito melhor que aquele meu momento anterior. Porque eu já começo a entender que eu também fiz parte de gerações anteriores e eu vivi também momentos muito mais difíceis do que esses. E começo a vislumbrar o futuro vivendo momentos cada vez melhores do que esses que eu estou vivendo agora. Então, nesse contexto geral que nós vamos estudando, ampliando a nossa visão, nós somos capazes de nos fortalecermos cada vez mais com esse sentimento de esperança e querendo de fato transformar o nosso mundo através do trabalho que nós realizamos e não simplesmente esperar que o mundo melhore por si só. Pois é, Fletcher, essas interpretações que são feitas, nós chegamos até a falar sobre isso, né? Não se pode ver o reino dos céus se você não renascer de novo. E aí cada um faz uma interpretação do seu jeito, mas como eu falo para vocês, não adianta a gente querer estudar a Bíblia apenas a partir daquilo que ela oferece como texto. Nós temos que embasá-la em outros raciocínios para poder compreender o seu sentido. Para nós espíritas, nós temos passagens do Evangelho que são importantes, mas embasadas em situações bastante lógicas e racionais, coletadas a partir de novos aprendizados, de novo entendimento sobre a realidade espiritual, de novas observações. Então acreditar ou não acreditar em reencarnação não depende daquilo que está escrito na Bíblia. Depende daquilo que você consegue entender da lógica desse processo. Falar sobre contato com o mundo espiritual. A Bíblia fala que você não pode. Por outro lado, Jesus mostra que pode, porque ele mesmo fez isso. Mas de repente você se depara com a mediunidade no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então a mediunidade é uma realidade. Ela não depende daquilo que está escrito. Não é o texto que vai dizer assim se é verdade ou não é verdade. São os fatos que vão mostrar essa realidade. Porque o que nós encontramos hoje, dentro desses dogmas que são apresentados, é exatamente isso. O dogma diz, uma filosofia diz assim, que a partir dos seus dogmas, aquilo que pode ou aquilo que não pode. E não aquilo que acontece ou não acontece. O que a gente vai fazer com a realidade já depende de nós. Mas um texto dizer se existe ou não existe,
Impossível. É como se nós pegássemos ali na época dos portugueses, na época dos espanhóis, na Europa, lá na época das grandes navegações, e apresentassem um texto para ele dizendo assim, olha, esse texto não existe nada além daqueles mares. E aí então eles simplesmente se conformariam com isso e ficaria por isso mesmo. Eis que eles se aventuraram então e descobriram terras novas. A interpretação religiosa dizia que a Terra era plana e a Terra era o centro do universo. Veio a ciência e mostrou que a Terra tem um formato arredondado e ela faz parte de um sistema centralizado por um Sol, que é uma migalha no meio de toda a galáxia que ele vive, muito mais do universo. Então, na verdade, a gente tem que observar os fatos e não nos prendermos aos dogmas, que lamentavelmente é o que acontece. Exatamente, Angelina. Essa verdade traz essa libertação, muito mais a libertação de consciência, muito mais a libertação do conhecimento do que qualquer outra coisa. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje e fechando também o nosso próprio livro. Nós acabamos de concluir o estudo do livro A Gênese. Esse foi o nosso último capítulo, o nosso último tema a ser estudado também. E o nosso próximo, na semana que vem, a gente já começa um livro novo, estudando as obras de Dona Ivone do Amaral Pereira. Deixa eu pegar para vocês aqui rapidamente os títulos. Rapidamente, vamos lá. Nós vamos estudar Devassando o Invisível, Dramas da Obsessão e Recordações da Mediunidade. São 3 obras primorosas da Dona Ivone. Deixa eu pegar rapidamente aqui só as publicações, as datas, os anos de publicação, rapidamente, só um instantinho. Tá aqui, são esses 3 livros que a gente vai ver aqui então. Só um instantinho que eu já falo para vocês já quando ele foi publicado. Devassando o Invisível. Ele foi publicado em 62, Devassando o Invisível. Depois nós tivemos Dramas da Obsessão, que foi publicado em... só um instantinho... em 64, e depois o Recordações da Mediunidade em 1968. Então são os 3 livros que nós vamos analisar a partir dos nossos próximos encontros. Deixa eu ver aqui. Sim, sequência 1, 2, 3, Didima. Vamos pegar os 3. Tá? 3 livros magníficos, para a gente poder analisar. Estou estudando lá também? Legal. Que bacana. Então vamos começar com esse livro, que ele é muito bacana, falando sobre experiências mediúnicas e também explorando um pouco do conhecimento,